Gente, vamos falar do põe casaco e tira casaco agora aqui? A gente está acostumado a viver isso nos períodos de outono aqui em São Paulo, né? De manhã você sai com aquele monte de casaco, aí o dia começa a ficar ensolarado, né? Calor, aí você tira casaco, aí vai chegando no fim do dia, você põe casaco de novo. É isso que está acontecendo com os Estados Unidos e o Canadá. Porque a província canadense de Ontário vai suspender a taxa de 25% sobre a eletricidade que exporta para os 3 estados dos Estados Unidos depois de um diálogo produtivo com o secretário de Comércio, Howard Lutnick. Com isso, Donald Trump afirma que provavelmente vai reconsiderar a decisão de duplicar as tarifas previstas sobre o aço e o alumínio nas importações do Canadá, poucas horas depois de anunciar esse aumento significativo. Então, assim, não deu nem tempo da gente dizer, na verdade nós gastamos 15 minutos debatendo uma coisa que provavelmente nem vai acontecer. Pois é. Né? Porque a gente falou sobre a decisão de Donald Trump. Então, agora a gente vai debater um pouquinho o fato dele voltar atrás. O presidente também disse que a economia americana não entrará em recessão em 2025, garante que não está preocupado com quedas nas bolsas de valores registradas nas últimas semanas, as quedas que foram mencionadas aqui pelo nosso amigo Alan Gani no primeiro momento que a gente debateu. Então, em 40 minutos, a gente tinha uma decisão. Depois de 40 minutos, essa decisão já mudou. Por quê? De certa forma, acontece aquilo que a gente sempre diz que Donald Trump faz. Lança a decisão, as peças se mexem, o debate acontece, algumas peças tomam outras decisões, como aconteceu com Ontário no Canadá, e o que acontece, Donald Trump também acaba voltando, dando um passo para trás. É o objetivo dele, Alan Gani? Pois é, me parece que é o objetivo, ou talvez, Evandro, ele não saiba muito para onde ir, porque ele tem esse objetivo, sim, né, de colocar mais protecionismo e reindustrializar os Estados Unidos. Mas, por outro lado, ele tem um outro objetivo que não combina, né, com o objetivo protecionista, que é acabar com a inflação. Esses dois objetivos, eles não conversam no mundo real, porque mais protecionismo, sem dúvida, você gera aumento de preço no curto prazo e taxas de juros mais elevadas. Inclusive, pessoas ligadas a ele, do próprio Partido Republicano, têm orientado ele em relação a isso. Então, talvez essa indecisão não seja apenas uma estratégia de negociação de Donald Trump, mas seja fruto de uma equação que não tem solução na cabeça dele, porque são interesses divergentes e antagônicos. Mais protecionismo é mais inflação. Agora, o mercado financeiro, ele detesta incerteza. Economia não gosta de incerteza. Então, você pode ter uma notícia ruim, né? Então, olha, vai ter a tarifa protecionista. Na hora vai ter uma correção, os preços dos ativos vão lá para baixo. É ruim, mas aí o mercado passa a trabalhar com esse protecionismo. Acabou, é momentâneo, a queda é momentânea. O grande problema é quando você gera incerteza. Incerteza vai gerando volatilidade, que nada mais é que oscilação de preço constante. E é muito ruim isso em termos de mercado financeiro e em termos de economia, porque você não sabe mais para onde você vai, né? Para onde está indo, qual é o rumo da economia. E numa situação de incerteza, muitas empresas adiam políticas de investimento, né? Essa incerteza acaba contaminando o preço de ativos, há perdas de valor de mercado das empresas. Portanto, é fundamental que o presidente dos Estados Unidos acabe com essa política da incerteza. Por quê? Porque é prejudicial, inclusive, para ele. Fala, Zé. Olha, é claro que uma tarifa dessa de 50% é insustentável. Houve uma reação muito forte dos empresários norte-americanos, né? O CEO de grandes indústrias foram aos canais e eu tenho a impressão que falaram diretamente com Donald Trump sobre essa impossibilidade de substituição ou mesmo importação de outro país de forma tão rápida, né? Um material tão necessário na indústria que é o alumínio. Então, lidando com essa área comercial, eu repito, trata-se de uma ação comercial, não é uma ação política contra o Canadá, mas acaba repercutindo na política, né? E essas decisões de Donald Trump estão, assim, balançando muito o mundo inteiro. Os Estados Unidos estão numa posição de tal maneira grande no mundo que qualquer balanço lá repercute em todos os países. E essas idas e vindas
do Donald Trump estão provocando um descrédito até dele, né? Porque quando ele faz um anúncio, aí ninguém sabe se aquele anúncio será ou não cumprido. Mas qualquer racionalidade, vamos dizer, comercial, sabe que uma tarifa dessa é uma proibição de importação, né? Mas ele precisava combinar com o mercado interno, suprir o mercado interno, porque imagine se o Canadá decidir, então nós não vamos mais exportar alumínio para os Estados Unidos. Um país como os Estados Unidos não pode blefar, ele não pode ganhar fama de blefador. Então, esta técnica de negociação que o Donald Trump está adotando, por ser o lado mais forte, está ficando gasta demais. Ô Segré, você acha que pode haver um problema aí nesse blefe, né, que o Zé acabou de mencionar? Porque assim, né, não se tem um dia de paz. Uma hora toma-se uma decisão, mexe com todo mundo, aí se volta nessa decisão, aí se toma novamente, aí se tira, se coloca, e o casaco, e tira o casaco, e bota o casaco. É estratégico, Evandro. Quando cortou e a internet me jogou um mau momento, porque estavam falando precisamente disso. Meu comentário era, não é uma taxação provista pelos Estados Unidos, é uma retaliação para o aumento de 25% na tarifa de energia a partir de Ontário, uma província canadense. Foi por isso que o Trump faz essa ameaça. E olha que curioso, Ontário voltou atrás. Então, eu não sei se está caduca essa metodologia de negociação, mas para os efeitos daquele que ele queria, lembrando sempre, qualquer negociador senta na mesa de qualquer outro com um objetivo de máxima, um objetivo de mínima, e o que está no meio é perfeitamente negociável. Ô Segré, mas você acha que precisa se envolver esse caos de negociação para se resolver uma situação? É a metodologia Trump de negociar. Ele é assim. Ele não... Seria esperar outra coisa de alguém que tem isso na sua genética. Ele negocia desse jeito. Eu não sei se é bom ou é ruim. Do ponto de vista do objetivo cumprido, ele está conseguindo o que ele quer. As outras pessoas podem falar o que quiserem, mas ele queria que Ontário tirasse a energia com 25%. E até agora conseguiu. Agora, tem outra situação também que são limitantes através dos acordos entre Estados Unidos, México e Canadá. Ele pode afirmar, vou taxar 25%, 50%. Se esses produtos estão dentro do acordo, ele não pode fazer isso. E ele sabe que não pode fazer isso. Então, está aproveitando uma situação de, acabei de chegar, estou arrumando a casa, qualquer coisa que tenha que pagar um custo político é agora, porque depois, quando passou a metade do mandato, é só olhar o que está acontecendo com o presidente Lula. Fica muito mais difícil fazer qualquer ajuste quando você já está na parte de saída e não na parte de entrada. O Trump está na parte de entrada, ele tem tempo político para fazer qualquer tipo de ajuste. E ele pode aplicar um modo PT para que a economia não entre em recessão. Eu duvido porque ele tem um conceito liberal, mas basta colocar um monte de anabolizante na economia que a economia não vai cair. Estamos falando dos Estados Unidos. Fala, Piper. Bom, ele não conseguiu uma vírgula do que ele pretendia do ponto de vista econômico até agora. E veja, tudo que ele não tem sido é liberal, tem sido um ferrenho protecionista. Ontário não tomou essa medida de elevar os preços de energia simplesmente porque achou que estava muito barato e queria cobrar mais. Mas porque, desde que Trump começou o governo, ele já anunciou taxação para vários produtos canadenses, inclusive aço, outros minérios, enfim. Então, houve já um princípio de retaliação do lado do Canadá. Trump também insistiu em ampliar essas retaliações, o Canadá revidou e agora chegam então à conclusão de que, puxa, então vamos voltar como estávamos desde o início, como aliás ocorreu com o México. E aí vem então agora, mas o México tem passado a colaborar mais com a questão das fronteiras, então vamos rever tarifas. Ou seja, do ponto de vista prático, ele não conseguiu absolutamente nada do que ele pretendia. E nem é só por ter lidado com governos que têm brios e altivez, mas, sobretudo,
por pressão de empresas americanas. Essas empresas estão lá no Canadá, essas empresas também estão no México e os seus custos ficariam muito maiores. Então, como é que ele vai sentar na mesa das grandes corporações americanas que vão falar para ele, escuta, presidente, essa história do senhor supostamente proteger a nossa indústria aqui dentro está acabando com as nossas subsidiárias lá fora. Como é que nós vamos resolver isso? Vejam, a Alemanha, o governo alemão acaba de perder uma eleição exatamente porque foi mexer em custo de energia. Apoiou lá a Ucrânia e tal, não sei o quê, a Rússia cortou o fornecimento de gás. O que aconteceu? O Reino Unido, depois do Brexit, não tinha mais nem caminhoneiro para transportar combustível até os postos. Por quê? Porque caminhoneiros nascidos em outros países, especialmente na Polônia, tiveram que ir embora. Então, essas economias, elas, nessas últimas décadas, geraram uma relação de total interdependência. Não dá para, de uma hora para outra, alguém falar, não, agora vai haver uma ruptura via tarifas e nós vamos resolver tudo assim. Não dá certo. Fala, Gani, que foi? Além disso, né, o Piperno acho que levanta aspectos aí muito importantes, né, da globalização e do fim, né, de você desacelerar o processo de globalização, as consequências. Mas tem um outro aspecto que eu acho que essa estratégia de negociação do Trump para outras áreas funciona muito bem. Para a geopolítica, para a política, mas para a economia você tem um elemento que é bastante perigoso. A economia, Evandro, é muito regida a expectativas. Então, se está todo mundo aqui acreditando que o país vai melhorar, o que acontece? Todo mundo consome, o empresário resolve investir, o espírito animal, né, do empresário, aquela famosa frase do Keynes. Então, tudo isso é muito importante. As expectativas acabam ditando o mundo real. Quando você não gera previsibilidade, quando você tem incertezas, então o consumidor fala, opa, peraí, será que vai ter aumento de preço? Então eu não vou consumir, eu vou guardar meu dinheiro. O empresário fala, pô, peraí, será que eu vou fazer uma expansão da minha empresa? Será que eu vou importar ou vou deixar para importar depois? Tudo isso vai gerando um ambiente de imprevisibilidade. E aí qual que é o problema? Se o empresário deixa de investir e o consumidor deixa de consumir, vem uma crise econômica. Qual é a discussão hoje no mercado financeiro norte-americano dos grandes economistas nos Estados Unidos? Eles estão com receio de estagflação, que venha mais inflação e desaceleração da atividade econômica. Por quê? Porque os índices de confiança, tanto do consumidor quanto do empresariado, já vem mostrando isso daí. Então, brincar, né, essa negociação que você brinca com as expectativas no mundo econômico é muito perigoso.